Olá, a temática desse mês do nosso canal Clarificar Conflitos é gestão de conflitos no contexto trabalhista. Dá o que falar, não é mesmo? E por isso nós convidamos a doutora Jamile Barreto, que veio direto de Brasília, e também a doutora Andréia Vasconcelos para falar sobre esse tema conosco. Fique com a gente e aguarde! Estamos então no Clarificar Conflitos. A temática desse mês é gestão de conflitos trabalhistas, mais precisamente pensando um pouco na perspectiva da mediação, da arbitragem. Estou aqui com a doutora Andréia Vasconcelos. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, doutora Andréia Vasconcelos, eu que te agradeço mesmo, porque a doutora Andréia tem mais de 25 anos aí de advocacia, muita expressão dentro da OAB, inclusive fez curso de mediação na França, não é isso? Sim, tive a oportunidade, apesar de não ter sido reconhecido o meu título aqui, mas nós tivemos a oportunidade de entender um pouco da mediação na Europa. E assim, com certeza essa bagagem, já que a mediação é principiológica, ela vai contribuir bastante para o nosso bate-papo de hoje. E eu vou agora convidar a Jamile a se apresentar, minha querida Jamile Barreto. Muito obrigada por ter vindo Grazi, direto de convite. Brasília. A Jamile, ela também é uma advogada de muito tempo, trabalha nessa área trabalhista. E agora, com o seu Instagram Mediar e Conciliar, que traz muitas dicas de mediação e de arbitragem nessa área trabalhista. Eu gostaria que você compartilhasse também um pouquinho de você com a gente. Também mediadora, né, Jamile? Também, Grazi. Eu tenho 15 anos na advocacia trabalhista, basicamente na advocacia empresarial trabalhista, né? Os últimos 5 anos com atuação no Tribunal Superior do Trabalho. Há 2 anos eu concluí minha formação em mediação, fiz algumas outras formações, inclusive em mediação trabalhista e arbitragem trabalhista, e realmente o tema é polêmico, e eu espero que a gente possa ter um bate-papo e contribuir aí para essas reflexões de todo mundo que se interessa pela área. E para falar desse tema, eu acho que compensa a gente começar sobre por que seria tão polêmico assim, né, falar dessa área de mediação e de arbitragem dentro do contexto trabalhista? Eu vou passar a bola para a doutora Andréia. Então, na verdade, só para recapitular, eu sou especialista em direito do trabalho e o título de mediadora foi um acréscimo na minha profissão. Na verdade, eu não sou uma mediadora e conciliadora tecnicamente de formação, né, como a colega. E, na verdade, é o seguinte, a questão é, o direito do trabalho se trata de direitos indisponíveis ou não? Porque se levarmos a cabo a questão principiológica de indisponibilidade dos direitos trabalhistas, não caberia mediação extrajudicial. Então, a gente passa um pouco por isso aí no que tange ao direito individual. Já no direito coletivo, a mediação desde sempre foi utilizada, enfim. Mas eu acho que a gente precisa evoluir um pouco mais, até porque eu acho que a solução de conflitos hoje, tomando por base a questão processual da celeridade, né, do acesso à justiça, se não passar pela mediação, né, se não houver uma forma amigável de tentativa de solução do conflito, eu acho que o resultado para a sociedade como um todo, ele tende a ser cada dia pior. Então, eu imagino que em algum momento isso possa estar mais presente na Justiça do Trabalho, já que hoje quem faz o papel de mediador na Justiça do Trabalho é o próprio juiz. E o que você pensa sobre isso, Jamile? Acho que o grande calcanhar de Aquiles realmente é a indisponibilidade, se sim, se não, né? Então, isso acaba esbarrando. A ser indisponível, as partes não podem dispor, né, de ou conciliar ou transacionar de forma privada. Eu, particularmente, acho que a gente tem que entrar numa reflexão mais moderna sobre essa questão, né? Se a gente pensar que a gente está com relações de trabalho mais modernas, mais contemporâneas, o trabalhador de agora não é aquele trabalhador de 1943, são pessoas que têm informação, são pessoas que sabem dos seus direitos, né? E se a gente pensar em uma mediação pós-contrato de trabalho, né? O contrato de trabalho já foi extinto, não há mais aquela subordinação, aquela diferenciação hierárquica de poder econômico. De repente a gente possa trazer uma reflexão, uma luz para essa questão, né? Será que o trabalhador ele realmente não pode transacionar
o caráter tão somente econômico do direito, porque fim do contrato não existe mais o direito, mas tão somente o reflexo econômico daqueles direitos. São questões que eu venho amadurecendo, estudando e refletindo, porque eu acho que isso pode lançar luz, né, ao mundo do trabalho, que é um mundo que está tão conflituoso e com muitas ações judiciais. Eu não sei o que é que a doutora Andréa pensa sobre isso. Bola passada. Não, claro, na verdade concordo plenamente com essa análise crítica, né? E eu acho que para mudar a perspectiva da indisponibilidade dos direitos, há que se começar então pelo pós-contrato de trabalho. Porque se eu optar pela mediação tal qual ela foi construída hoje no direito comum, se eu levar para o direito do trabalho, eu vou estar contrariando ou contradizendo toda a questão principiológica da formação do direito do trabalho, que é uma questão histórica. Então, primeiro, eu tenho que examinar quais são os paradigmas do direito do trabalho, óbvio, à luz desse direito contemporâneo e efetivo, porque o que se busca na justiça do trabalho ou através da justiça do trabalho é a efetividade da prestação jurisdicional, mas sem perder o foco da essência do direito do trabalho. Ok. Bom, num segundo momento, né, eu acho que a discussão aqui ela é ampla. Eu penso que quem é o mediador ou quem poderia ser o mediador nessa relação. Porque, inclusive, o que eu tenho percebido do mediador não advogado ou apenas com uma formação de mediador enquanto atuação na justiça comum, eu particularmente, não generalizando, mas eu vejo que tem muitas pessoas que não têm um preparo ou uma técnica apropriada para conduzir essa mediação, o que acaba sendo objeto de crítica também por parte do judiciário quando entende que a mediação para o direito do trabalho não deveria vingar. Então a gente esbarra nessa questão também. Mediador que atuar na área específica do direito do trabalho, é interessante que ele tenha algum conhecimento mais aprofundado da técnica, entenda do direito do trabalho, como você disse, para não desconsiderar o que é a base do direito do trabalho. Você falou isso, eu gostaria até que você trouxesse isso um pouco à luz para a gente. O que seria não desconsiderar o direito do trabalho? Na verdade, não estou puxando aqui só pelo lado do direito do trabalho. Eu acho que a formação do mediador a questão do trabalho, de um modo geral, já que é a minha vivência, eu acho que carece, no nosso país, de qualificação profissional. Eu acho que a gente perde muito em termos de desenvolvimento econômico, social, político, intelectual, por conta da qualificação profissional. Então, com essa onda, com essa demanda do próprio Código de Processo Civil, né, em chamar a mediação e a arbitragem, que é o que tem de mais moderno no mundo, e eu acho que deve ser o nosso foco, houve aí um boom de formação de mediadores que eu penso que muitas vezes não são pessoas efetivamente preparadas. Ou seja, e é algo que eu concordo plenamente, 40 horas teóricas não se forma um mediador, não é isso? Sim. E aí eu passo a bola para a Jamile complementar um pouco dessas duas questões. Doutora Jamile, porque... Concordo plenamente, falo muito disso. A Grazi sabe, falo abertamente, acho que tem que ter muito cuidado com essa questão dos mediadores, do que é que está se oferecendo hoje no Brasil como mediador, como árbitro, principalmente. Sim. Pessoas que acho que não entendem que o árbitro ele precisa ter uma expertise naquela área, né, para decidir já um conflito. acontece uma arbitragem sumária trabalhista nesse contexto. Uhum. Né? Na verdade, a reforma ela previu a arbitragem individual trabalhista para trabalhadores que ganham acima de 2 vezes o teto da Previdência Social, né? Hoje daria em torno de R$11 mil. Então, eles entendem que são trabalhadores que não são hipossuficientes, trabalhadores que têm um certo um nível intelectual que possa realmente saber escolher, saber eleger uma forma de resolução de conflito fora do judiciário. E eu concordo com a doutora Andréa, eu não acho que todos os direitos podem ser objeto de mediação trabalhista. Eu acho que tem os direitos que são
totalmente indisponíveis, direitos ligados à saúde, à segurança do trabalhador, até já defendi que direitos relativos às estabilidades, como que você vai fazer uma mediação para transacionar períodos de estabilidade, ou até mesmo a própria justa causa, que são questões que são muitas vezes revertidas pelo judiciário. A gente sabe que são hipóteses taxativas extremamente cautelosas, né? Eu acho que essas questões realmente são muito complicadas de ser objeto da mediação trabalhista. Quando eu trago a possibilidade, eu trago jogando a luz para uma rescisão contratual, algumas hipóteses em que a própria reforma veio prevendo em que pode haver acordo individual entre as partes. Vieram aí 13 hipóteses aí na reforma, onde é possível esse acordo individual entre as partes, e que a gente possa também começar a olhar o trabalhador, empoderar o trabalhador, não olhar o trabalhador como um incapaz de zelar pelos seus direitos, pelo seu contrato de trabalho. E eu interrompo, porque como a gente está encerrando esse vídeo de introdução, gostaria de saber a sua opinião sobre isso e o que você teria de trazer para trazer de fechamento para a gente. Olha, esse vídeo vai durar horas. Por isso que eu estou aqui, moderadora, não só mediadora. Na verdade, é o seguinte, temos também, primeiro a questão da figura do mediador. Então, há que se ter uma resistência por parte do judiciário, que não quer o mediador externo, porque o juiz tem medo de perder o lugar dele, né? A grosso modo. Isso. O advogado, que está contra o mediador também, porque ele entende que daqui a pouco não precisa de advogado, porque ele vai ser substituído pelo mediador. Então, vamos deixar isso para os próximos vídeos. Mas eu gosto mesmo do que a senhora diz. Assim, eu falo no sentido da gente introduzir esse tema, porque, como a doutora Andréia já disse, dá pano para a manga, a Jamile brilha os olhos para falar sobre esse tema, mas a gente decidiu de organizar o nosso canal com vídeos semanais de cerca de 10 minutos, mais ou menos, para que a gente consiga respirar e pensar e refletir e maturar e mandar sugestões pra gente, e contribuir interagindo com a gente. Então, nos próximos vídeos, como que nós vamos fazer? Nós vamos conversar só com a doutora Andréia, nós vamos conversar só com a doutora Jamile, e nós vamos conversar ainda com as duas para fazer esse fechamento do tema. Então, continue conosco, se inscreva, curta, compartilhe, indique para outras pessoas, porque vocês já viram que aqui tem assunto. No vídeo de hoje, dando sequência ao vídeo anterior, estamos com a temática de gestão de conflitos no contexto trabalhista, um tema que já deu o que falar e agora continua dando o que falar, e por isso estamos com as mesmas convidadas, a doutora Jamile Barreto e também a doutora Andréia Vasconcelos. Não perca, fica com a gente. Nesse segundo vídeo sobre essa temática de gestão de conflitos trabalhistas, voltado mais especificamente para mediação trabalhista, para arbitragem sumária trabalhista, nós temos novamente as doutoras Andréia Vasconcelos, que também tem curso de mediação, inclusive lá na França, e temos aqui a doutora Jamile Barreto, que inclusive tem um Instagram que é muito conhecido, chamado Mediar e Conciliar, onde ela dá dicas sobre essa área também de mediação e arbitragem trabalhista, que é algo que ela vem estudando, já tem um bom tempo, também é mediadora. E no último vídeo a gente fez uma introdução sobre esse temático, o porquê das polêmicas, algumas nuances, mas eu gostaria agora de começar com a doutora Andréia falando um pouquinho dessa capacidade, entre aspas, não é bem capacidade, mas dessa possibilidade que a lei trouxe para ter uma negociação direta, até um teto de alguns salários mínimos para alguns profissionais. O que a senhora acha disso? Assim, não sei se eu consegui traduzir bem a pergunta, mas eu tenho certeza que a sua resposta vai clarear um pouquinho do que eu quero dizer. Bom, com a reforma trabalhista, que é a Lei 13.467, nós tivemos aí algumas possibilidades de transacionar alguns direitos, hipóteses previstas especificamente num determinado artigo da CLT, porém condicionadas, em alguns casos, à participação dos sindicatos, noutra situação, à condição do trabalhador, no que tange a salário. Então, 2 vezes para aquele que recebe o regime geral da Previdência, né, o mínimo que hoje daria em torno de R$11.000, R$12.000, ele teria capacidade, digamos assim, para transacionar. Eu, particularmente, sou contra esses dispositivos da maneira que foram redigidos, tecnicamente,
não quanto à possibilidade do trabalhador transacionar. Porque eu acho que desde a Constituição de 88, quando nós começamos um processo de flexibilização e do negociado sobre o legislado, eu acho que a participação dos sindicatos ou as negociações das relações individuais, elas não sofreram um amadurecimento necessário para que isso fosse imposto agora através de norma. Eu acho que nós avançamos muito pouco em termos de representação sindical e hoje, diante da crise política, econômica que assola o mundo, né, não só o Brasil, muitas vezes a gente percebe o trabalhador como refém daquela condição. Ou seja, ou você aceita essa possibilidade de redução de direito e mantém o emprego, ou então, infelizmente, vou ter que te mandar embora. E isso atinge, inclusive, pessoas que não necessariamente têm só Sim. o teto de 2 salários, mas só, entre aspas, né? Mas Apenas. Inclusive, em alguns casos onde as pessoas têm um salário, eu imagino que quanto maior o salário, é porque está ligado à formação daquela pessoa, tecnicamente falando. Então, também conseguir uma outra vaga para substituir aquela que ele está abrindo mão, caso ele não queira aceitar a alteração do contrato de trabalho, é complicado. Aliás, nem podemos dizer, não sei se o doutor Jamil concorda comigo, em alteração do contrato de trabalho, porque pela CLT fala alteração das condições previstas no contrato de trabalho, que são cláusulas, né? Então, eu acho que a CLT é muito restritiva, porque ela foi construída numa hipótese de um trabalhador de classe operária, chão de fábrica, lá de 1943, mas hoje o direito do trabalho tornou-se restritivo também na medida em que a empregabilidade está cada vez mais difícil. Você consegue, se você sair de casa amanhã cedo, uma vaga para trabalhar recebendo um salário mínimo. Mas à medida que você vai se especializando para ganhar 2, 3, 4, 5, 10, devido à rotatividade de mercado e à substituição da mão de obra mais barata pela mão de obra mais cara, não existe. A crítica não é em relação à reforma trabalhista objetivamente e nem ao sistema. É circunstancial, é do mundo, porque também aquele empresário não está conseguindo sobreviver, porque tem a concorrência de mercado, tem o produto chinês, né, e que chega aqui num custo menor. Como é que ele vai fazer para produzir, né, tendo um alto custo? Então, a questão trabalhista, ela está diretamente ligada à questão tributária, por isso que nós temos que gravar aqui muitos vídeos para discutir. não, mas aí, enquanto tá isso, tem muito pano para manga, a gente já falou desde o primeiro. E aí eu gostaria de saber o que você pensa sobre tudo isso, e principalmente com relação a essa questão da empregabilidade, que de alguma maneira foi o seu gatilho que despertou toda essa fala da doutora Andréia. Não, eu concordo com a doutora Andréia e, na verdade, eu tenho muita cautela quando eu falo sobre a mediação trabalhista, a possibilidade da mediação trabalhista. Eu acho, hoje, neste momento, com as reflexões que eu fiz até o momento, eu acho que a mediação trabalhista ela não pode ser feita no curso do contrato de trabalho. Exatamente por essas razões que a doutora Andréia trouxe. Acho que existe sim, independente do patamar salarial, tirando, lógico, alguns altos empregados, que é uma porcentagem mínima, principalmente no nosso país, existe sim uma subordinação, existe sim uma diferença hierárquica, existe sim o peso do poder econômico, né? Existe a questão da empregabilidade, existe a questão do desemprego no nosso país. Então, eu acho que não é possível. Quando eu defendo a possibilidade, o lançar luz sobre após o fim do contrato de trabalho, né? Quando eu acho que naquele momento já não há mais essa questão hierárquica, não há mais essa questão da subordinação e que algumas questões podem sim, né? Lógico, trabalhadores acompanhados dos seus advogados, como o artigo 855B da CLT trouxe na possibilidade de um acordo extrajudicial, e o mediador funcionar apenas como um facilitador de diálogo, tentar uma composição, porque... O que não é apenas, né? Não, se considerar, é muito extremamente técnico e precisa de uma habilidade fantástica de ferramentas para poder gerar movimento em direção a esse consenso, né? Como diz até meu amigo Marcelo Girardi. É um trabalho de muita responsabilidade. E o que me preocupa, o que me trouxe essa reflexão, depois de 15 anos na Justiça do Trabalho, advogando
diariamente é ver a quantidade de trabalhadores com sentenças, com execução frustrada. Ganha e não leva. Muitas empresas com dificuldades financeiras, e eu reflito, será que se naquele momento que a empresa está em dificuldade e pudesse ter uma outra alternativa mais rápida, mais eficaz, para que aquele trabalhador não ficasse, pelo menos em suas verbas decisórias, não seria isso um motivo suficiente para que a gente pudesse refletir sobre essa abertura, né, dos meios? Desculpa. Esse é o objetivo. Provocar. Cutucar. E aí? Mas exatamente o que o doutor Jamil falou, pegando um gancho na questão do acordo extrajudicial, nós estamos barrando agora numa questão importante. Eu tenho feito já fiz alguns acordos extrajudiciais, que é o ideal, é melhor garantir aquilo, não é verba de natureza alimentar. Eu não entendo, por exemplo, a origem pode até ser, mas um trabalhador que está 10, 15, 20 anos, eu tenho processo na Justiça do Trabalho de 1998 parado por repercussão geral. Essa verba que a minha cliente tem para receber, se depender de alimentos, ela já morreu de fome. Então, até descaracteriza a condição de verba de natureza alimentar. Mas, retomando a questão do acordo extrajudicial, o judiciário trabalhista não entende que o acordo extrajudicial, por exemplo, pode extinguir a relação, a vida entre as partes, o que acaba dificultando, porque se você não coloca fim ao contrato, faz um acordo, o empresário ou o empregador vai ficar sempre naquela situação. Aí eu vou ter que esperar a prescrição para poder saber que ele não vai me acionar mais na justiça. Então, acho que essa insegurança do acordo é muito em função disso. Você não sabe se faço o acordo e depois ele ainda vai demandar? Então, eu vou esperar ele entrar na justiça e eu vou resolver essa questão lá. Que eu resolvo em definitivo. Que acontece muito já, exatamente. Não, olha, faz o seguinte, já vai direto lá na justiça e a gente se encontra lá. Pronto, eu acho, particularmente, eu falo isso para os meus alunos dioturnamente, que para nós alcançarmos a efetividade daquilo que está sendo proposto lá fora, né, em termos de mediação e arbitragem na Justiça do Trabalho em primeiro grau, individual, aí, eu penso que a sociedade tem que estar melhor informada e mais madura para fazê-lo. E aí fica a dica que eu costumo dizer... seguir e clarificar conflitos. A dica que é, sindicatos, sei da dificuldade, sei do fim da contribuição sindical, mas se façam representar. Né? Eu acho que o trabalhador, nesse momento, ele nunca precisou tanto do sindicato quanto nesse momento. Porque eu acho que o papel do sindicato aqui seria fundamental para dar encaminhamento a essas questões. E para fechar essa discussão inicial, o que você acha, Jamil? Eu quero trazer uma reflexão por favor. Que muito me angustia quanto a isso, né? Quando as pessoas perguntam, mas eu fiz um acordo, eu fiz um termo de mediação. Se o judiciário não homologar, não tem validade? E eu penso o quanto é cultural para a gente ter que alguém chancele o que a gente fez, alguém chancele a nossa palavra. Se eu sento com o meu empregador, eu sento com o meu empregado, e eu assino um acordo, será que aquela palavra não tem validade? Será que essa questão cultural, será que a gente não precisa levar um pouco, educar a nossa população em relação a isso? Que a gente pode, né, que a nossa palavra tem validade, sim. Que nem sempre os nossos acordos, as nossas vontades têm que ser chancelados pelo judiciário. É como a doutora falou, o empresário fala, mas por que eu vou fazer acordo extrajudicial? Porque eu assino aqui, ele assina e depois ele vai para a justiça, né? Então, assim, mas por que você vai? Né? São coisas que me inquietam. Como que a gente tem um parâmetro cultural de alguém dizer para nós o que é certo, alguém decidir por nós, alguém escolher por nós. É a relativização daquilo que é certo e que é errado. Eu acho que a nossa sociedade, nos últimos anos, perdeu seus valores. Eu acho que está um pouco conflituoso aí. Acho que vai por aí. Professoras, doutoras, gostaria de agradecer mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que foi feito carinhosamente para vocês. Então, indique para as pessoas, se inscrevam no canal, curtam os vídeos, façam comentários, tragam pra gente, indiquem sugestões. Estamos aqui à disposição para poder contribuir e, inclusive, com essa difusão
para que a sociedade seja instrumentalizada dos meios adequados de resolução de conflitos, para que eles saibam que tem saída e que essa é uma excelente opção para você. Olá, no vídeo de hoje temos a doutora Jamile Barreto falando sobre a resolução 174 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em que veda, por exemplo, a mediação privada nesse contexto do âmbito trabalhista. Confira porque tá muito interessante. No vídeo de hoje, ainda sobre essa temática de métodos adequados de solução de conflitos no contexto trabalhista, estamos aqui com a doutora Jamile Barreto, novamente, para poder falar conosco não só sobre esse tema, mas especificamente sobre a resolução 174, né, do CSJT, Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conta pra gente um pouquinho dessa polêmica que veda aí a mediação nesse contexto. Na verdade, Grazi, a mediação trabalhista ela não é aceita, mas a lei, não existe nenhuma lei que veda expressamente, né? A gente já teve a oportunidade de falar sobre isso, que na verdade o grande imbróglio é em torno da indisponibilidade ou não dos direitos trabalhistas. E o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ele editou a resolução 174, que foi em 2016, para tratar sobre o funcionamento e a implementação dos sejusques no âmbito da Justiça do Trabalho. Falar sobre, especificamente, a mediação e a conciliação dentro da Justiça do Trabalho. E lá no artigo 6º dessa resolução, ela fala que não se aplica aos dissídios individuais, né, trabalhistas, as diretrizes, as normatizações das câmaras privadas e da mediação privada, né? Então, dá para a gente subentender, né, tá bem claro, que o CSJT, ele veda a mediação no contexto privado, né? E qual seria o fundamento? Essa questão da indisponibilidade dos direitos. Mantém-se. Isso. Na verdade, a mediação hoje é feita a mediação, a conciliação é feita dentro dos sejusques, por funcionários da Justiça do Trabalho e por, muitas vezes, o próprio juiz do trabalho, né? Dentro de cada sejusque tem os coordenadores, juízes coordenadores, que muitas vezes auxiliam nessas sessões, mas não é permitido nem mediador que não seja dos quadros da Justiça, e eles têm essa resistência em aceitar as mediações feitas nas câmaras privadas e as mediações feitas através do intermédio de mediadores autônomos. E o que pode justificar isso, hein? Então, Grazi... Esse bate-papo, na verdade, é de opinião. Então, não entendam isso de uma maneira objetiva e, tecnicamente falando, assim, como resolutiva, né? Na verdade, a gente está aqui trocando uma ideia, sendo provocativas e, ao mesmo tempo, levando reflexões para vocês, dando a nossa opinião, né? E eu gostaria de saber o que você pensa disso. Grazi, eu acho que existe muita preocupação do judiciário trabalhista de repente, abrir as portas para isso, né? Como a gente já teve a oportunidade de conversar com a doutora Andréa, existem muitas questões que a gente sabe sobre a própria qualificação de mediadores, quem são essas pessoas que irão intermediar esses diálogos, né? Existe também muita preocupação da hipossuficiência do trabalhador, quem é aquele trabalhador. Mas assim, o que eu tenho refletido é que muitas vezes não se consegue separar o joio do trigo. Né? Não é porque é mediação que é errado, não é porque é uma arbitragem que é ilegal. Vamos analisar caso a caso. O que né? você entende como sendo o joio do trigo? As coisas que são ilegais, que de fato estão prejudicando, e acordos firmados em mediação, que são acordos que têm plena validade, que não houve nenhum vilimpêndio, nem do direito do trabalhador, nem do próprio direito dele em conciliar, porque isso é muito importante. Né? Então, não é, chegou aqui um acordo de uma Câmara, não vou homologar porque é irregular, não é proibido. Ou seja, nem analisa, né? Exatamente. E isso, assim, a gente escuta de muitas câmaras, assim, que já estão há muito tempo no mercado, de mediadores, pessoas extremamente capacitadas e que se sentem, de certa forma, desprestigiados por conta disso. Né? E aí eu pego o gancho e trago o artigo 855B da CLT, que veio com a reforma,
que permite que as partes elas façam um acordo extrajudicial e que esse acordo seja homologado na Justiça do Trabalho. E eu questiono qual o problema de um acordo desse ser costurado numa sessão de E mediação. qual que é o choque que dá, por exemplo, tem a CLT de alguma maneira abrindo essa oportunidade e tem uma resolução que de alguma maneira veda essa oportunidade, essa possibilidade. Então, na hora do vamos ver, acaba prevalecendo uma resolução quando se chega lá no... Muitos Certo. acordos têm sido rejeitados pelos juízes, eles têm se recusado a homologar, né? Porque entendem que não é possível homologar, ou que fere direitos, ou que não é possível o trabalhador... Mesmo ferindo direitos, mesmo tendo, querendo ou não, uma legislação que ampara. Na verdade, a legislação, ela dá essa possibilidade do juiz de analisar, de homologar ou não homologar, né? E isso me causa muita inquietação, porque a impressão que dá é que as pessoas elas não podem acordar sem a chancela do judiciário, né? Qual o problema de nós fazermos um acordo? Tudo bem, o juiz disse, não vou homologar, isso não tem validade porque o juiz não homologou? Eu acho que a palavra das liberdade, pessoas... autonomia. Isso. Eu acho que a palavra das pessoas tem validade, né? Se eu assinei, você assinou e a gente fez um acordo e a gente está se comprometendo, eu acho que isso é válido. Mas isso realmente é uma questão cultural. E né? histórica, porque essa Histórica. proteção do direito do trabalho, ela tem um fundamento histórico, não só cultural, né? Mas também, poxa, surgiu o direito do trabalho para proteger o trabalhador diante daquela questão de 1943. Exatamente. Do formato das relações de trabalho que se faziam. E o que me inquieta também é que a área trabalhista é a única área do direito onde a conciliação ela é um princípio. Né? Se você não tiver uma proposta de conciliação no início e no fim da audiência, o processo é nulo. Então, assim, é um princípio. É a contradição que você vê? Eu acho, na verdade, não, a impressão que eu tenho é que a conciliação, ela só é estimulada e só é válida dentro do judiciário. E eu acho que a gente tem que refletir e educar as pessoas e fazer campanhas e fortalecer os sindicatos e fazer com que os próprios advogados reflitam sobre isso, as partes reflitam sobre isso, né? Que o conciliar, a gente sabe como mediadora, quando o caso chega no judiciário, ele já está extremamente, a espiral do conflito está elevada, as partes estão polarizadas. Em muitos momentos, as pessoas que procuram uma câmara, um mediador, eles estão querendo resolver. Né? Então, é dar voz para quem de fato detém o poder no fim das contas. Para poder resolver essas... E assim, às vezes, eu digo isso por muitos anos de experiência advogando para a empresa, a empresa que tem o poder econômico, ela chega no judiciário, ela pode empurrar aquilo ali por quantos anos ela quiser. Ela pode pagar depósito recursal, ela não tem interesse que o processo ande. Ela não tem interesse que termine. Então, no fim, eu vejo que o trabalhador ele está sempre sendo prejudicado. Né? São verbas de natureza alimentar. Então, esse excesso de proteção, às vezes, em muitos casos, lógico que eu não estou generalizando, é uma questão muito delicada. Tipo a gente tem algo que justifica a Sim. proteção, mas ao mesmo tempo tira a forma como é exercida essa proteção, tira a possibilidade do trabalhador também de exercer uma autonomia que ele tem, porque de alguma maneira subestima. Eu vejo muito assim empresários falando: por que veio para a justiça? Se tivesse me procurado antes, a gente poderia ter resolvido. Já teve casos de clientes meus falar isso na mesa de audiência. Só quando você está ali, o âmbito da justiça, o contexto judicial, ele aprisiona as pessoas, né? Ele, de certa forma, reprime. Né? O judiciário é um ambiente repressor. Então, é mais difícil de se chegar a um acordo, né? Fora que as partes estão polarizadas demais. E as próprias pessoas, de certa forma, confiam mais hoje em dia, por essa questão cultural que você disse, em fazer um acordo com a segurança de ter um juiz ali também para assinar diante de algo que a gente precisa de trabalhar da base, né? Eu acho que, infelizmente, na área trabalhista, a gente tem como... O que é muito ruim isso. A gente tem como premissa que o trabalhador está sempre sendo lesado. E eu, como especialista na área, que atua tanto, eu fico muito triste com isso, né? De falar, não, na verdade, a exceção é o mal e não a exceção ser o bom.
Então, essa é a minha luta, essa é a minha voz hoje, ao lançar luz sobre isso. E que a gente possa... Estamos na era da informação. Exatamente. As pessoas procuram entender dos seus direitos, procuram se informar. Sabem? Hoje, se a gente não está falando de trabalhadores rurais ou trabalhadores em regiões inóspitas do norte, do nordeste do país, todo mundo sabe quais são os seus direitos. Entendo que no curso do trabalho, a questão da necessidade, da empregabilidade, do poderio econômico do empregador, da hipossuficiência, isso fica muito difícil. Mas isso é uma questão cultural e a gente não pode deixar de falar disso. É importante, a gente está no século XXI. A gente tem que trazer luz para a questão trabalhista, né? O desemprego está muito alto e eu acho que o mundo inteiro já está acordando para isso. E a gente precisa acordar que existem outras formas. O judiciário não é a única porta de acesso à justiça. E aí eu vou deixar pra gente conversar sobre isso no próximo vídeo. Por quê? Porque já fizemos a nossa reflexão, que era o que a gente queria deixar de mensagem para as pessoas. E no próximo vídeo, então, a gente vai falar de uma maneira mais técnica sobre isso, né? Como que funciona a mediação, como que funciona a arbitragem, especialmente nesse contexto do direito do trabalho. Então, curta o nosso vídeo, inscreva-se no canal, indique para outras pessoas e fique com a gente, porque tem muito conteúdo para você. Nesse último vídeo, sobre a temática de gestão de conflitos no ambiente trabalhista, nós falamos mais especificamente da operacionalidade da mediação de conflitos e da arbitragem trabalhista. Vale a pena você conferir. Estamos com a doutora Jamile Barreto, que veio direto de Brasília para poder bater esse papo com a gente. No vídeo de hoje, novamente com a nossa doutora Jamile Barreto, estamos falando sobre mediação e arbitragem trabalhista, na verdade, gestão de conflitos trabalhistas de uma maneira geral, e eu gostaria de falar um pouquinho tecnicamente sobre esses dois termos, assim, sobre esses dois métodos. Como aplicar a mediação no contexto trabalhista, como aplicar a arbitragem no contexto trabalhista, o que você traria para a gente de novidade sobre isso? Grazi, como a gente já teve a oportunidade de falar, a mediação trabalhista, ela é como a mediação em qualquer outra área, né? A única cautela que eu acho para a gente resguardar, né, um caso de uma impossibilidade de homologação pela Justiça do Trabalho, né, seria que as partes estivessem assistidas por distintos advogados para que a gente possa trazer a aplicação da 855B da CLT, né, que permite o acordo extrajudicial. E como eu já havia falado, entendo que não há nenhuma impossibilidade desse acordo ser costurado numa sessão de mediação, né? E eu acho muito importante que seja um mediador experiente, é uma área muito sensível do direito, digamos assim, né? Não precisa ser um especialista, mas alguém que já tem uma certa experiência e que esse acordo seja feito da forma mais minuciosa possível, né? Para as pessoas que querem não se arriscar e resguardar a homologação do judiciário trabalhista com base no 855B, sabe-se que não é dada a quitação geral do contrato de trabalho, né, só daquelas verbas que estão consignadas no termo. Então, essa cautela do que por colocar... Por isso essa minuciosidade. Exatamente. Se não está ali, fica mais difícil. Exatamente. Né? E eu falo novamente que é muito complicado se falar em mediação com questões de medicina, segurança do trabalho, acidente de trabalho, estabilidades legais, justa causa. Eu acho que são matérias que realmente são muito complicadas para ser levadas na mediação. O que você acha que seria mais interessante de ser levado na mediação? Ou possível, digamos assim? Possível. Verbas rescisórias, por exemplo, né? Que envolve 13º, férias, FGTS, até as próprias horas extras, adicional de horas extras, né? Questões que não existem as temáticas que são mais cabíveis e aquelas que geram mais resistência. Não, existe. Essas que eu citei dos acidentes, questões de saúde, segurança do trabalhador, estabilidade de gestante, dirigente sindical, de acidentado. São questões que eu acho que são muito difíceis. Primeiro, são questões de prova, são questões de direito muito profundo, ligado à própria temática indisponível dos direitos trabalhistas. Eu acho que não é viável uma mediação nesses casos. Mas quanto às verbas rescisórias, por exemplo, o que você acha que
que seria interessante aplicar a mediação? Como que essa mediação poderia ser operacionalizável dentro da Justiça do Trabalho, já que tem essa resistência de se levar a mediação para dentro da Justiça do Trabalho com um mediador autônomo, já que tem um preconceito, quem sabe, com câmaras de fora? O que você teria de opinião? Se as partes, empregador e empregado, eles optem por fazer um acordo e que esse acordo seja feito através de uma sessão de mediação, que escolham a Câmara, que escolham o mediador, que achem que é capacitado, que tenham confiança para conduzir aquela sessão, que tenha consciência de que o termo tem que ser bem elaborado e depois que esse termo é elaborado, os advogados assistindo, sabemos que mediador não dá nenhuma orientação jurídica, mediador, ele está ali apenas para facilitar o diálogo, né? Ele não está ali para ser advogado de nenhuma das partes, nem para prejudicar e nem para ajudar ninguém, isso é importante que se diga. Né? E que os advogados estão ali... técnica, exatamente. Como você disse, de facilitação. O mediador, ele é um profissional qualificado, técnico, que tem habilidades e ferramentas para poder gerar movimento em direção ao consenso daquelas pessoas. Exatamente. Né? Chegado a um consenso, vamos supor numa questão de verbas rescisórias. Posso até trazer aqui que agora a CLT está permitindo que haja um acordo de pedido de dispensa. Né? Então, eu quero sair, vamos fazer um acordo, vamos levar numa câmara de mediação. Ou seja, ela está trazendo um pouco da realidade. Exatamente. Para, né, assim, para a formalidade. Então, é só uma resistência. Qual o problema? E todo mundo assina e isso é levado ao judiciário para que seja homologado. Né? Só que, infelizmente, a realidade é que muitos juízes eles se negam a homologar os acordos. É isso que eu falo, eu não separar o joio do trigo. Vê lá um timbre de uma câmara privada de mediação. Não pode. Né? Sendo que são coisas que, infelizmente ou felizmente, vai saber, já acontecem. Já acontecem. Acho que a gente tem que ter seriedade, zelo, responsabilidade. Isso, assim, eu como mediadora também, como advogada e como mediadora, eu me preocupo muito com isso, que a gente tem a responsabilidade no que a gente está fazendo, né? Que os mediadores, que as câmaras, elas tenham esse zelo, esse cuidado no que a gente vai fazer, para que a gente ganhe credibilidade no nosso trabalho. E enquanto a arbitragem, Samara Trabalhista, que já está acontecendo também em algumas câmaras, o que você acha? Olha, se a mediação é tortuosa, a arbitragem é pior ainda. Por quê? Porque a arbitragem, na verdade, é um julgamento na esfera privada. O árbitro, ele não é um facilitador. Ele vai dar uma sentença que é irrecorrível, né? Até perante o judiciário. Uma sentença arbitral ela só pode ser desconstituída por questões de defeitos formais. Não pela justiça, ou seja, entre aspas, ninguém vai ser decisão. impedido de acessar a justiça caso tenha um vício, né? Um erro. Mas não em relação ao julgamento, ao mérito. mérito. Então, assim, o processo de arbitragem é um processo que se desenvolve petição inicial, contestação, colheita de prova, julgamento. Então, assim, existe todo um procedimento para arbitragem. Né? Ao contrário do mediador, o árbitro ele tem que ser expert na área que ele vai julgar, né? Porque, afinal de contas, ele vai decidir. E a Justiça do Trabalho ela não permite arbitragem, mas a reforma trouxe aí uma novidade, que é a possibilidade do empregado que ganha até 2 vezes o valor do teto de referência do regime de previdência social, que hoje oscila entre 11 e 12 mil, ele possa eleger a arbitragem como uma forma de solucionar o seu conflito. E por que eles têm essa especialidade, por exemplo? O que a lei entende? Eles acreditam que são empregados que têm uma capacidade intelectual maior, né? São empregados que, pelo nível salarial, eles têm um nível de escolaridade e de entendimento maior do que os outros trabalhadores. Né? O que eu não sei se concordo muito, ainda estou refletindo sobre isso, acho que é uma... Mas é para quê? Para criar um critério objetivo, sair da subjetividade. Olha, qual que a gente pode fazer? Olha, até tantos salários mínimos. Se você ganha mais do que isso, pressupõe que a sua qualificação técnica, ou às vezes a sua habilidade, né, o seu cargo, te possibilita, de gestão muitas vezes, né, quem sabe, a lidar com suas próprias questões. Isso é polêmico mesmo. É polêmico. Não, o que é importante que se diga é que na arbitragem não vai haver transação de direito. Se você tem o direito, aquilo vai ser dado para você na sentença arbitral. Só que é uma justiça feita na esfera privada, né? Que é eleita pelas próprias partes, diga-se de passagem.
Porque por isso ele é recorrível. Se você escolhe um árbitro para poder julgar a sua questão, aí de repente ele julga de uma maneira que você não concorda muito, como que você vai falar assim, não, agora eu não quero você mais não. Na hora de te escolher, eu te escolhi porque eu te achei fenomenal, mas agora que você ficou legal pra mim. Não ficou muito bom pra mim, eu não quero mais você. Então a lei é recorrível nesse sentido, né? Você tem que ter um fundamento para sua escolha. Bom, eu acho que a gente conseguiu, durante todos esses vídeos, né, falando sobre mediação, arbitragem, gestão de conflitos de uma forma geral no contexto trabalhista, mostrar para vocês essas nuances, que não é simples, é bem complexo, é muito polêmico, é algo inovador, é algo que está se mexendo com cultura, está se mexendo em uma mudança histórica, né? Então, tiver alguma dúvida, tiver alguma questão, tiver alguma contribuição, algum comentário, mande pra gente poder crescer junto, trabalhar junto. Espero que vocês tenham gostado de ter ficado conosco até aqui. Continue nos acompanhando, porque temos sempre uma temática interessante para podermos refletir juntos e crescermos juntos nessa área da gestão de conflitos. Então, siga aí o nosso canal, Clarificar Conflitos, inscreva-se, pede para outra pessoa, indique para outra pessoa, compartilhe os nossos vídeos, curta e interaja com a gente, tá bom? Até a próxima. Muito obrigada mais uma vez, Jamile. Obrigada, Grazi.